Pois bem, então, boa noite a vocês, aí em Perth, aqui no Brasil, como vocês sabem, são 8h42 da manhã. É uma satisfação nós estarmos aqui juntos para essa singela exposição que nós ficamos incumbidos de fazê-la nesses 30 minutos, abordando a temática sobre a mediunidade. Que os benfeitores responsáveis por essa atividade possam nos amparar, a fim de que consigamos lograr êxito naquilo que fora previamente determinado. Como nós vamos falar de mediunidade, é interessante a gente saber o conceito dela. E nós, antes de assim abordarmos, também precisamos compreender o significado de médium, já que estamos falando dessa faculdade mediúnica. Então, Allan Kardec, o nosso preclaro codificador, lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele traz uma definição de médium no início do capítulo. Ele diz que médium é todo aquele que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos. Todos aqueles que assim sentem, independentemente do grau, podem ser chamados de médium. E ele fala mais, ele fala que essa faculdade ela é inerente à criatura humana. Então, por conclusão, ele diz que isso não é, essa faculdade não é um privilégio exclusivo de ninguém. Nós podemos dizer, então, que todos são, como o próprio codificador nos diz, todos somos médiuns. Só que, usualmente, por ser uma ciência nova à época, no século XIX, nós temos aí apenas 166 anos de codificação, todos aqueles que possuem essa faculdade mediúnica muito bem caracterizada, nós podemos, e os efeitos patentes se apresentam de forma ostensiva nessa organização fisiológica, esses nós vamos, então, chamar de médium. Porque o termo médium, de modo geral, é que está no meio. Então, Kardec fala que todos nós somos médiuns. É bem verdade, porque muitas das vezes nós estamos pensando em algo e não conseguimos resolver aquele problema. Quando nós paramos de pensar, a solução vem, e quando menos estamos esperando. Então, isso acontece porque há uma ajuda dos espíritos e, naquele momento, conseguem nos ajudar a resolver o problema. Poderíamos dizer que essa solução do problema que antes pensado e sem lograr êxito na sua solução, quando nós paramos de pensar, vem a resolução dessa questão que nós estamos pensando, somos médiuns, porque estamos no meio, entre duas dimensões. A dimensão física, que nós estamos encarnados, é a nossa, e a dimensão extrafísica, que conhecemos à luz do Espiritismo como um plano espiritual. Então, de modo geral, todos nós somos médiuns. Mas Allan Kardec, repetimos, quis caracterizar médium aquele que consegue ter uma organização diferenciada em seu organismo por conseguir receber as informações de um outro plano, um plano físico, plano extrafísico, o plano espiritual. Essa faculdade que é inerente ao homem, ela está diretamente ligada a uma glândula que todos nós a possuímos. Chama-se glândula pineal ou epífise, à luz da medicina odierna. Epífise ou glândula pineal, do tamanho de uma ervilha, nós vamos pensar assim, que faz parte do nosso encéfalo, do nosso sistema nervoso central, é a glândula que consegue
receber as transmissões de pensamentos, tanto de encarnados como de desencarnados. Por exemplo, vocês estão em Perth e nós aqui no Brasil. Se há um pensamento de alguém daí relacionado a alguém daqui, e esse pensamento é positivo, vibra, portanto, em frequências altas, frequências positivas, cujo comprimento de onda é bem curto, mas a frequência é muito alta, esse pensamento chegará até aqui com a velocidade da luz. Não é novidade para vocês que muitas das vezes alguém nos liga e a gente atende e diz: fulano, você não morre tão cedo, estava pensando em você. E esse pensamento chegou até a pessoa. E percebam, o pensamento era algo que dizia respeito a questões positivas, cuja frequência era alta. Se fossem pensamentos negativos, o comprimento de onda é bem largo e a frequência é pequena, não alcança distâncias tamanhas. Mas quando o pensamento é bom, frequência alta, alcança distâncias inimagináveis, inclusive em outros planetas. É a famosa telepatia. Quem capta esses pensamentos, quem os recebe no organismo físico é a glândula pineal. Então, todos nós a temos. Ela é a responsável, inclusive, pela nossa puberdade. Quando alcançamos a puberdade, é sinal de que a glândula pineal ou epífise está totalmente desenvolvida. Aí descobrimos o corpo. Começamos a ter noção do dia e da noite. Quando o espaço-tempo, que hoje está unificado pela teoria da relatividade de Einstein, nós conseguimos ter noção de horário, tempo, dia, noite, claro, escuro. Toda essa analogia diz respeito também à glândula pineal, que tem suas funções no organismo físico, mas ela é também, embora ignorada pela ciência odierna, a antena da alma. Por isso, ela é inerente ao homem, à criatura humana. Nós não podemos dizer que os animais têm a faculdade mediúnica. É inerente à criatura humana, dentro da lei do progresso e do evolucionismo darwiniano, e também diz respeito por ter uma característica que é essa glândula pineal, que a criatura humana possui, e é através dela que conseguimos receber essas ondas eletromagnéticas, o pensamento, tanto de encarnados como desencarnados. Então, todos os homens, no sentido geral, homens e mulheres, mas homens na humanidade, têm um grau de mediunidade nas suas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo, que é, obviamente, do espírito, da criatura, do ser, ainda obedece e, pelo menos dizendo melhor, ainda espera novas percepções no futuro. Ainda engatinha a humanidade na faculdade mediúnica, nessa questão que diz respeito a sermos médiuns. No futuro, novas percepções irão aparecer e não haverá mais a faculdade mediúnica como hoje nós a abordamos. Isso vai acontecer nos próximos 300 anos, quando o mundo já estará totalmente regenerado. Allan Kardec, na Revista Espírita, salvo engano, de 1861, ele mesmo diz que não é médium no sentido vulgar do termo. Allan Kardec codificou o espiritismo através da intuição, que é uma percepção nova da faculdade que podemos chamar medianímica ou medianeira, ou seja, o indivíduo, mediúnica, o indivíduo se encontra no meio
Quanto mais evoluído ele é, mais ele consegue captar em forma de símbolo as informações das esferas superiores, obviamente, porque a intuição, todas as informações que a criatura capta, ela é sempre positiva. Nunca é uma informação negativa. E os indivíduos que possuem a intuição, captam a intuição da dimensão extrafísica com bastante frequência, é o indivíduo que está moralmente libado, o indivíduo que procura no dia a dia exercer a sua renovação íntima, o seu autoconhecimento, a fim de que possa se libertar de suas agruras e de suas aflições. Então, a intuição está diretamente ligada à evolução moral do ser humano. Quanto mais evoluído é o ser humano, maior é a sua intuição. Ninguém recebe intuição. A intuição é captada, porque como o indivíduo vive numa frequência alta de pensamento, e, por consequência, seu comportamento é libado, é um comportamento voltado ao bem social, mas antes a si mesmo, o indivíduo já vive trafegando com seus pensamentos em alta frequência. Então, há momentos em que ele capta algo que ele consegue depois, através da sua fala ou da sua escrita, demonstrar de forma analítica, já que o símbolo é em forma sintética. Então, Allan Kardec codificou a doutrina espírita pela intuição. Era um missionário de primeira grandeza, um enviado, inclusive, de Jesus à Terra para que pudesse trazer aí uma filosofia que pudesse ter uma aliança entre a própria Terra e o céu. E sendo um missionário de primeira grandeza, ele conseguia captar intuitivamente, em forma de símbolos, muitas verdades, pegava a pena e colocava no papel, escrevendo segundo a sua análise. Era um missionário de primeira grandeza, portanto, juntamente com os espíritos responsáveis pela codificação, vivia o tempo todo nessa relação de afinidade pela sua evolução moral. Então, médium, no modo geral, é aquele que pode servir de medianeiro entre os espíritos e os homens, embora já tenhamos dito a vocês que essa faculdade, ela é, como Kardec deseja, explicar diante de uma glândula que nós temos, que é a pineal. E aí conseguimos ter uma relação com os espíritos. A criatura, quando tem uma faculdade mediúnica e procura desenvolver-se, estudar-se, autoconhecer-se, renovar-se intimamente, as suas faculdades mediúnicas vão se reduzindo e ela só é utilizada nos momentos em que a vez mister. Por exemplo, uma psicografia, no momento de uma reunião mediúnica, a psicofonia. Mas ela vai sendo enxugada, porque o indivíduo evoluído ou evoluindo moralmente, a intuição se faz mais rápida, mais importante, mais fidedigna que a própria faculdade mediúnica. 8 anos depois, em 1869, Kardec ainda consegue trazer ao público, quando o mês, inclusive, do seu desencarne, quando ele diz que ele não foi, durante esse tempo todo, 10 anos de codificação espírita, ele não foi, ele não era, como ele diz, e nem seria médium, no sentido vulgar do termo. E aí, a comunicação que ele diz ter com os espíritos é através da voz da sua própria consciência, que nós chamamos de intuição. Pois bem, já que a gente conseguiu trazer aqui de forma sintética e de forma bem rápida o conceito de médium,
nós também agora podemos entender um pouco sobre o conceito de mediunidade. O que seria mediunidade? É a faculdade que os médiuns possuem. Então, alguém é médium no sentido vulgar do termo, vulgarmente também chama-se, dentro do meio espírita, o fulano ou beltrano é médium ostensivo. Médium ostensivo, portanto, ele tem a faculdade que é inerente a ele, cuja glândula pineal é a responsável desta relação com o mundo extrafísico, com o plano espiritual. A quem possa interessar, no Livro dos Médiuns, lá no final, no capítulo 32, nós vamos ver que Allan Kardec usa uma terminologia, porque a mediunidade jamais tinha sido estudada até então. Até o século XIX, ninguém tinha pego com acuidade essa fenomenologia e procurado compreendê-la, embora a mediunidade exista desde que o homem se encontra na Terra. Allan Kardec, então, como criou uma ciência nova, ele usou um termo novo. Ele chama lá no capítulo 32 de medianimidade. Se vocês observarem lá nesse capítulo, e ele vai falar, medianimidade é a faculdade específica que o médium tem. Exemplo, fulano tem a medianimidade de psicografar. Lá no Livro dos Médiuns, vai ser a medianimidade escrevente. Beltrano tem a medianimidade da psicofonia. No Livro dos Médiuns, a medianimidade falante. Ou seja, está especificando qual é o tipo de faculdade que o indivíduo tem. Então, Kardec chama isso de medianimidade, quando vai especificar a faculdade mediúnica daquela criatura. É um sentido mais restrito da mediunidade, que a mediunidade é a faculdade geral. Se eu quero especificar qual a faculdade que o indivíduo tem, o termo correto, segundo a codificação espírita, é fulano tem a medianimidade de vidência. Ele vê espíritos. A gente usa, obviamente, de forma vulgar, o fulano tem a faculdade mediúnica de vidência. O correto é, não, o fulano tem a faculdade medianímica, ou a medianimidade de evidência. Esse é um termo que Kardec coloca apropriado à doutrina espírita, que ele fora o codificador. Então, mediunidade, de modo geral, é o atributo que o encarnado possui para se corresponder com outro espírito que está liberado do corpo físico. Esse é a definição geral de faculdade mediúnica ou de mediunidade. A gente, diante desse conceito, a gente pode também trabalhar raciocinando que muitas pessoas, ainda que ignoram como funciona a faculdade mediúnica, confundem o centro espírita com um centro, pelo menos aqui no Brasil, espiritualista, principalmente aqueles que realizam os cultos afrodescendentes. E nós sabemos que no centro espírita não é isso que acontece. Então, isso se dá diante das superstições vãs da criatura humana, do sincretismo religioso negativo que as criaturas trazem dos atavismos das reencarnações passadas, e quando sabem que há um centro espírita, pela ignorância, criam uma barreira e não compreendem, porque não compreendem ainda o sentido verdadeiro da faculdade mediúnica. Mas todos nós, repetimos, somos médiuns em algum grau. Nós somos médiuns da vida,
Quantas vezes nós encontramos pessoas que nos procuram, ou até mesmo um encontro fortuito, que precisam de uma ajuda, nós damos conselhos positivos a ela. Nós estamos sendo médiuns, estamos sendo intermediário. Nós somos aqueles que estamos ajudando alguém, nesse caso, com as nossas palavras de conforto, de carinho, de encorajamento. Então, nós somos médiuns da vida muito mais do que nós imaginamos. Nesse conceito já dado agora de mediunidade e de médiuns, pode surgir uma pergunta, senão a gente já vai fazê-la. A mediunidade, ela é neutra? Ou seja, alguém pode tê-la como privilégio e outros não? Ela é um privilégio ou não é um privilégio? Em primeiro lugar, a mediunidade é neutra, sim. Ela é neutra porque ela não está vinculada às questões intelectuais da criatura, não está vinculada às questões morais do ser humano, não está vinculada ao seu nível social, não está vinculada à sua etnia. Pode um australiano ter a faculdade mediúnica e um brasileiro não tê-la, e vice-versa. Então, não tem relação com a etnia, o local onde a criatura nasceu, nesses nossos 5 continentes. Não tem vinculação, como já dissemos, com o nível social. Pode alguém ser muito abastado financeiramente e possuir a faculdade mediúnica. Pode ser alguém menos abastado financeiramente e não tê-la. Não está vinculada à intelectualidade, como também dissemos. Nós podemos ter um indivíduo que tem um QI altíssimo e não ter a faculdade mediúnica, a mediunidade. Podemos ter alguém que tenha dificuldade intelectualmente falando, um QI mais baixo, e possuí-la. E, por fim, a questão moral. Nós podemos ter alguém muito evoluído, moralmente falando, e não ter a faculdade mediúnica. Kardec é um exemplo. E nós podemos ter um indivíduo que é muito inteligente, mas moralmente não é desenvolvido, não trabalha consigo mesmo a moralidade, e tê-la. Nós temos o exemplo de Hitler. Hitler possuía a faculdade mediúnica. Allan Kardec não a possuía. 2 seres cuja moral eram bastante díspares, bastante diferentes. Então, a faculdade mediúnica, que se radica no organismo, como nós já dissemos, pela epífise, não depende dos valores morais do indivíduo. Ela é neutra. A resposta seria essa, neutra. Ela se prende ao organismo, não depende das qualidades morais, pode ser vista, pode ser enxergada nos mais dignos, nos menos dignos, nos mais inteligentes, nos menos inteligentes, de diferentes raças, etc. Então, quando a gente compreende que ela é neutra, pode surgir uma outra pergunta. A faculdade mediúnica, a mediunidade é um dom, ou seja, o que nós dissemos há pouco, é um privilégio quem tem-na ou quem não a tem? Não. A faculdade mediúnica está longe de ser a marca da grandeza de qualquer pessoa. Pelo contrário, a faculdade mediúnica, quem a possui, é indício de renitentes imperfeições. A diferença de quem a possui e quem não a possui é que, normalmente, quando a faculdade mediúnica eclode na criatura, seja com 5, 10 anos, na adolescência, na fase adulta, ela está colocando uma placa nela dizendo assim: eu sou muito imperfeito. Perguntar-se-ia, mas todos nós não somos? Sim, todos nós somos. Mas aquele que ostensivamente tem a faculdade mediúnica, a placa ali se encontra, dizendo a todos: sou imperfeito. Vamos fazer uma analogia.
Um carro da Polícia Civil é um carro que não é ostensivo. Os investigadores andam na rua com um carro que está discreto. Ninguém sabe que ali são 2 policiais, embora o sejam. O carro da Polícia Militar é um carro ostensivo. Quando nós o vemos, ali está o adesivo da Polícia Militar da região, do país, etc. E nós estamos vendo, então, ali ostensivamente, que são 2 policiais que se encontram dentro do carro. Assim, fazemos analogia com a faculdade mediúnica. Aquele que a possui tem uma placa, um adesivo dizendo: sou alguém de renitentes imperfeições. Eu vim nessa existência com a faculdade mediúnica ostensiva para produzir mais, para abreviar os meus resgates e minhas faltas passadas, e quanto mais forem as faculdades mediúnicas que eu possuo, esse indivíduo terá maior assédio dos desencarnados para que ele não consiga lograr êxito na sua missão. Então, a diferença entre os que possuem a faculdade mediúnica e os que não a possuem, em termos de imperfeições, não é nenhuma senão a placa que ele ali coloca. E, normalmente, a faculdade mediúnica ela eclode por um processo obsessivo. Então, nesse processo obsessivo, o indivíduo ostenta: sou imperfeito, tenho essa faculdade mediúnica, não por merecimento, porque não possui, mas que ele possa, através da lei de amor, viver a sua existência, trabalhando no bem, ajudando aqueles que do outro lado ficaram, e assim ele consegue realizar o seu compromisso, que a maioria das vezes é um compromisso de redenção. Então, quem possui a faculdade mediúnica, não é para que desanimem, na sua generalidade, não são médiuns, não são missionários, perdão, na acepção comum do termo. São almas, sim, que fracassaram desastradamente nas existências passadas e contraíram também muito no curso das leis divinas esses compromissos e os pesos de severas responsabilidades, porque o pretérito se encontra bastante enodoado, né, com graves deslizes, muitos erros clamorosos. Então, quase sempre, os espíritos que vêm com a faculdade mediúnica tombaram dos cumes sociais, abusaram do poder, da autoridade, e assim, com isso, fizeram da sua fortuna, ou, obviamente, da sua inteligência, algo ou ações não dignas. E aí retorna à pátria espiritual, quando vem, pede a faculdade mediúnica como sua grande prova. E, obviamente, vai ser também um resgate, vai ser uma expiação com a letra X, que significa uma reparação. Então, esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades, e podemos dizer até uma considerável insânia, muitas famílias, prejudicaram a sociedade em que viveram, seja pequena, dentro do próprio núcleo social, que é a família, ou no modo mais abrangente, e voltam com esse resgate, que é uma prova, a faculdade mediúnica. Então, nós temos que sabê-la utilizar quando ela eclodir. Ela vem de forma natural. Nós não precisamos procurar ou ver se nós temos faculdade mediúnica. Ela vai eclodir naturalmente no momento correto, e aí nós vamos passar por algumas perturbações. Nós vamos começar a ver espíritos, não vamos saber diferenciar se são espíritos ou pessoas encarnadas, ouvindo vozes, não sabendo diferenciar, e isso causa naturalmente uma perturbação no sistema nervoso central. E aí nós vamos ter ajuda, porque ninguém está sozinho. Então haverá sempre alguém nos assessorando e procurando nos ajudar para que a gente compreenda que possuímos essa faculdade mediúnica. E a nossa irmã Andréia colocou muito bem no início
o estudo é essencial não só para esses que possuem a faculdade mediúnica e se desarticulam a nível de sistema nervoso central e, obviamente, mexendo com o sistema límbico, atua nas emoções. É essencial a todos. Mas quando eclode a faculdade mediúnica, o indivíduo começa a estudar, ela vai se arrefecendo. Não que ela vá sumir, mas o indivíduo vai assumindo um controle maior, porque ele está compreendendo aquilo que possui e está sabendo lidar com esta faculdade. Então, de uma maneira bem simples, a gente procurou aqui explanar o conceito de mediunidade, de médium, se ela é neutra, se ela não é, se é um privilégio. É um privilégio no seguinte sentido apenas. A minoria no planeta Terra, a minoria possui a faculdade mediúnica. Então, se nós temos aí 8 bilhões aproximadamente de seres encarnados, uma minoria possui a faculdade mediúnica, não é a maioria. Privilégio nesse sentido, mas não privilégio no sentido de ser melhor do que alguém, ao contrário. Já dissemos, quem a possui, serem criaturas debitadas com as leis divinas. Que a gente possa, então, com a faculdade mediúnica, trabalhá-la com Jesus, estudando e nos estudando, porque a única maneira de um indivíduo se libertar psicologicamente falando, alcançando inclusive a sua redenção psíquica, é através do autoconhecimento, procurando agir hoje melhor do que ontem e amanhã bem melhor do que hoje. Gratulações fraternas pela oportunidade de aqui estarmos com vocês. Muito obrigada, Bruno. Como sempre, é um prazer tê-lo conosco. Gostaria de pedir, então, que você finalizasse com uma oração. Para aqueles que aqui estão, nós vamos dar, logo após a sua oração, vamos dar início aos trabalhos de passe. Então, quando você acabar, pode fechar sua câmera, nós vamos estar fechando o Zoom aqui e nos mantendo em concentração, tá certo? Assim seja, minha irmã. Um forte abraço, obrigada. Vocês também. Ambiente fraterno. Lembramos de Jesus, da estrela de Belém, nele reunimos-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, essa estrada de ouro rumo à perfeição. Tu és, Jesus, a maior representação da bondade divina, paixão no planeta Terra. Deixa-nos senti-lo aqui, do outro lado da Terra. Ó Mestre, cuida-te de nós. Somos andarilhos das estradas, a maioria perdida. Deixa-nos o teu evangelho até que a terra esteja totalmente remida. Ovelhas desgarradas do aprisco, tu és o verdadeiro pergureiro. Reúne-nos junto do teu rebanho. Queremos no bem. Aqui na terra do Cruzeiro, mas também em todos os outros continentes. Sendo assim, com essas vibrações salutares que nos envolvem, pedimos a todos
necessitados, começando por nós. Coragem, esperança, já que tudo está nos desígnios de Deus. Nossa gratidão pelo trabalho, a inspiração dos benfeitores, da Casa Espírita Francisco de Assis, em Perth, e que possam todos, doravante, nesse início de semana, fazer as reflexões, mestre, das tuas alvíceras, vivendo-as diariamente. E assim seja.